Olá, aluno, seja bem-vindo de volta à disciplina de Química e nessa aula nós vamos tentar responder qual é a importância dos elétrons de valência para entender as ligações químicas. Lembrando do que nós vimos na última aula, na aula número 3, nós estudamos um pouco mais detalhadamente a tabela periódica e descobrimos que a tabela periódica é composta por 7 períodos e esses períodos representam os 7 níveis da eletrosfera e as suas colunas são organizadas em grandes blocos, como o bloco S à esquerda, o bloco P à direita, o bloco D aqui na parte intermediária e o bloco F no rodapé da tabela periódica. Então, combinando as informações de quantos níveis da eletrosfera contém elétrons, com o subnível mais energético que contém elétrons, é possível determinar a posição de qualquer elemento químico na tabela periódica. O que nós faremos nesta aula é começar a explorar a forma pela qual átomos isolados se ligam. Então, para isso, nós vamos apresentar a estrutura de Lewis, que é uma forma de representar os elétrons de valência de um dado átomo, verificar a ligação iônica como uma possibilidade de ligação entre átomos e nesta possibilidade você verifica a transferência de elétrons, então haverá um átomo que perderá elétrons para um outro átomo receber este elétron. E por fim, a ligação covalente, que é o compartilhamento de elétrons, ou de pares eletrônicos, melhor dizendo, entre átomos de elementos químicos. O foco conceitual da aula de hoje está nas ligações químicas. A estrutura de Lewis, ela nada mais é do que uma forma gráfica de representar os elétrons de valência dos átomos químicos. É importante fazer isso porque os elétrons de valência estão associados às propriedades químicas dos átomos. Então, saber quantos elétrons existem na última camada ou na camada mais externa no nível de valência da eletrosfera nos dará boas pistas para saber o comportamento químico de um dado elemento químico. No caso dos grupos principais, então eu estou me referindo àqueles grupos ou aqueles blocos S e P, que são chamados de grupos principais, a quantidade de elétrons de valência, os elétrons de valência eles estarão alocados nos subníveis S e P da camada mais externa. A gente já fez esse exercício na aula número 3, mas novamente a constatação que eu quero fazer é que para esses átomos cujas distribuições eletrônicas terminam em S e P, é só você olhar a camada mais externa, os subníveis da camada mais externa, e você terá ali a quantidade de elétrons de valência. Se a gente tentar agora começar a fazer esse tipo de raciocínio para elementos que nós já trabalhamos, nós vamos começar a perceber que isso não é tão complicado. Então, no caso do sódio, veja, termina com S, a distribuição eletrônica, então ele é um dos elementos do bloco S. A última camada com elétrons é a camada 3 e nela existe um elétron. Então eu posso dizer que os átomos do sódio possuem um elétron no nível de valência. E certamente esta informação é importante para compreender as características químicas do sódio. O mesmo raciocínio eu posso fazer para o silício, que é um outro elemento, só que agora do bloco P. Então, se a gente olhar o nível mais externo da eletrosfera dos átomos de silício, que é o nível 3, nós descobriremos que existem 2 elétrons em 3s, 2 elétrons em 3p, 2 mais 2, o silício tem 4 elétrons no nível de valência. O último exemplo é o oxigênio. Então, o oxigênio tem essa distribuição eletrônica, o nível mais externo é o segundo, e nós temos 2 subníveis, o 2s com 2 elétrons, o 2p com 4 elétrons, 2 mais 4, 6 elétrons no nível de valência. Então perceba, eu estou diante de 3 elementos químicos, os 3 elementos químicos são dos grupos principais, seja do bloco S ou do bloco P, e é muito fácil saber a quantidade de elétrons que eles possuem no nível de valência. Esta informação é fundamental para compreender as propriedades químicas que eles possuem. E aqui, para representar de uma maneira gráfica aquela informação que eu acabei de obter, eu apresento as estruturas de Lewis.
verifiquem que ao redor do símbolo do elemento químico eu coloco pontinhos que representam a quantidade de elétrons na camada de valência. Então, voltando para o último slide, vamos olhar para o sódio. Ele tem um elétron no nível de valência. A estrutura de Lewis para o silício tem que ter 4 elétrons no nível de valência. O oxigênio tem 6. Vamos verificar agora como é que fica a representação de estrutura de Lewis para o sódio, para o silício e para o oxigênio. Olha aqui, o sódio está representado com um pontinho, então na estrutura de Lewis isso quer dizer que o sódio contém um elétron na camada de valência. O silício está aqui, o silício contém 4 elétrons na camada de valência, perceba que eu coloco eles com o maior afastamento possível, e aqui o oxigênio com 6 elétrons na camada de valência. Como é que eu vou distribuir 6 elétrons usando a estrutura de Lewis? Eu coloco 1, 2, 3, 4, faltam 2, e aí eu começo a duplicar, 5 e 6. Então veja que saber ler a estrutura de Lewis me é um atalho formidável. Por quê? Porque eu não preciso fazer todos esses passos para chegar nessa representação. Então, ao memorizar de tanto que eu uso que o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, imediatamente eu posso fazer isto e representá-lo de acordo com a estrutura de Lewis. E mais uma vantagem para a gente que já estudou a tabela periódica. Todos os elementos do grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, as famílias A, naturalmente, ou os grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Aqui estamos falando só dos blocos S e P. Veja, todos os elementos da família 1, do grupo 1, tem 1 elétron na camada de valência, do grupo 2 tem 2, no grupo 3 tem 3 e assim sucessivamente. Até que no grupo 18, ou na antiga família 8A, nós temos os gases nobres que, à exceção do hélio, todos têm 8 elétrons na camada de valência. Verifica que isso é uma condição muito única para os elementos químicos, ainda mais se nós lembrarmos que os gases nobres possuem alta estabilidade química. Então, de alguma maneira, a ligação química dos demais átomos da tabela periódica deve se justificar por uma busca por estabilidade. Essa estabilidade, do ponto de vista da química, está representada por aqueles átomos que são muito estáveis, ou seja, os gases nobres. Então, a configuração dos gases nobres contendo 8 elétrons na camada de valência confere uma estabilidade especial a qualquer átomo. Então, o que nós vamos verificar em termos de ligações químicas é um processo de perda, ganha ou compartilhamento de elétrons, de forma que o átomo que não possui essa configuração passe a ter uma configuração similar à dos gases nobres. Então, nós podemos ter um primeiro processo que é um determinado átomo perdendo elétrons para ficar semelhante a um gás nobre, em termos de estrutura de distribuição eletrônica. Veja, a perda de elétrons transforma o átomo que é neutro num íon positivo. Esse íon positivo nós vamos chamar de cátion. Se, por outro lado, um átomo ganha um elétron para ficar estável, ou seja, ter uma distribuição eletrônica similar a um gás nobre, nós vamos verificar que o átomo neutro ganha um elétron que é negativo, então esta nova partícula tem carga, e carga negativa. Então eu estou diante de um íon negativo que eu vou denominar ânion. E por fim, o compartilhamento de pares de elétrons, que é uma outra solução possível, vai envolver a formação de moléculas. Então, no primeiro caso e no segundo caso, eu tenho um processo de transferência de elétrons. Alguém ganha, alguém perde, e eu formo espécies carregadas que eu vou chamar de íons. A espécie é positiva eu chamo de cátion, se a espécie for negativa eu chamo de ânion. Nesse terceiro caso, há o compartilhamento de elétrons por meio de ligações covalentes, o que resultará na formação de moléculas. Nós temos tendências gerais que já é possível começar a imaginar que ocorrerão. Existem átomos que têm tendência a perder elétrons e esses átomos são os metais. Vamos só pensar no caso do sódio. Nós já sabemos que o sódio tem um elétron no seu nível de valência. Outro metal que está na família 2A, no grupo 2, que é o cálcio, tem 2 elétrons no nível de valência. Usando um outro exemplo, o alumínio tem 3 elétrons no seu nível de valência.
verifique o seguinte, para obter uma distribuição eletrônica similar a um gás nobre, eu preciso ter 8 elétrons na minha camada de valência. Para elementos que possuem 1, 2 ou 3, é muito mais natural perder estes elétrons da camada de valência, porque a camada anterior já tem 8 elétrons. Então vejamos o seguinte, esses elementos, primeiro fato importante a ser notado, esses elementos que eu denomino de metais são os que têm a tendência a perder elétrons. Sódio, cálcio e alumínio, onde eles se localizam na nossa tabela periódica? Nas posições que eu estou destacando. Então uma informação importante é, os elementos que estão em vermelho nesta região e nesta região da tabela periódica têm tendência a perder elétrons. E quando eles perdem elétrons, perceba que aqui eu deixei um pouco escurecido, só para lembrar que esses subníveis eram ocupados, eu tenho agora a perda de um elétron do sódio, que estava em 3s, o subnível, a camada mais externa agora passa a ser a camada 2, e na camada 2 eu tenho 8 elétrons. Então veja que a perda desse 1 elétron por parte do sódio o deixa com uma configuração eletrônica similar à de um gás nobre. Isso explica a tendência dos átomos de sódio em perder um elétron, aquele localizado no subnível 3s1. Qual é a consequência desse fato? A partícula resultante é positiva, é um íon positivo, é um cátion de sódio e ele é estável porque a sua configuração eletrônica tem 8 elétrons na camada de valência. Repetindo esse mesmo raciocínio para o cálcio perde 2 elétrons de 4s, fica com a camada mais externa no nível 3 e o nível 3 tem 8 elétrons, também semelhante a um gás nobre. Como o cálcio perde 2 elétrons, ele agora se transforma no cátion cálcio 2+. Por fim, o alumínio perde os 3 elétrons que estavam nos subníveis da camada 3 e agora ele fica com a camada mais externa sendo a camada 2. Então a camada 2 tem 8 elétrons, ele passa a ter uma configuração similar à de um gás nobre e agora nós temos o cátion alumínio 3+. Esses são os metais, são os átomos que querem perder elétrons, então possivelmente eles participarão de ligações iônicas, desde que existam os ametais. E os ametais são os átomos que vão ter a tendência oposta, eles vão ter a tendência de ganhar elétrons. Então vejamos o caso do nitrogênio, do oxigênio e do cloro. O nitrogênio tem 5 elétrons na camada mais externa, o oxigênio tem 6 e o cloro tem 7. Veja, se a estabilidade, a similaridade com o gás nobre vem com 8 elétrons na camada de valência, nesse tipo de situação é mais plausível assumir que o nitrogênio vai ficar mais estável recebendo 3 elétrons, o oxigênio 2 elétrons e o cloro 1 elétron. E nesse caso, esses átomos vão receber partículas negativas e vão se tornar íons negativos que eu vou chamar de ânions. Agora, onde estariam nitrogênio, oxigênio e cloro na tabela periódica? Veja que agora nós temos os ametais nesta região aqui, nessa ponta à direita da tabela periódica, evidentemente excluindo-se os gases nobres que não têm nenhuma afinidade por elétrons. Então, os ametais estão nesta região em azul. Os metais, nós já sabíamos, são as caixinhas representadas em vermelho. Então, os ametais com tendência a ganhar elétrons, se isso acontece por nitrogênio, para o oxigênio e para o cloro, olha o que acontece. 3 elétrons para o oxigênio, para o nitrogênio, melhor dizendo, nós teremos uma camada 2, 2s2, 2p6, ele preenche a camada 2 com 8 elétrons, fica estável e nós temos o ânion N3-. A mesma coisa vai acontecer no caso do oxigênio, se ele ganhar 2 elétrons, nós teremos 2s2, 2p6, 8 elétrons no nível de valência, então nós formamos o ânion O2-, e por fim, o Cl, o cloro, se ganhar um elétron, ele assume a configuração 3s2, 3p6 e ele fica estável formando o ânion Cl-, que é o cloreto. Veja, ligações químicas começam a ser previsíveis, uma vez que se eu tiver um metal com um ametal, eu tenho uma espécie que quer doar elétrons e a outra quer receber elétrons, então eu vou ter a transferência eletrônica com a consequente formação de íons. Num outro caso, eu posso ter o ametal com um ametal,
ou seja, duas espécies que querem receber elétrons, e a saída aqui vai ser o compartilhamento de elétrons de pares eletrônicos, formando a ligação covalente com a consequente produção de moléculas. Gostaria agora de convidar você para ir ao quadro, para que a gente trabalhe um pouco melhor com as estruturas de Lewis, formando ligações iônicas e covalentes. Então, aluno, vamos agora utilizar as estruturas de Lewis para representar os átomos se combinando por meio de ligação iônica, onde nós teremos a transferência de elétrons, e por meio da ligação covalente, onde o que existirá é o compartilhamento de pares eletrônicos formando moléculas. Eu separei aqui alguns exemplos para nós ilustrarmos melhor como que as estruturas de Lewis nos ajudam nesse processo. Então eu vou começar com substâncias que têm ligações iônicas, e a primeira delas é o cloreto de sódio. O sódio tem 1 elétron na sua camada de valência, no seu nível mais externo, e o cloro tem 7. A busca pela configuração similar aos gases nobres nos indica que o sódio terá a tendência de perder este elétron e o cloro terá a tendência em receber este elétron. Então, isto é representado da seguinte forma: esse átomo de sódio perde o elétron mais externo que ele tem e o cloro recebe este elétron. Agora, se o sódio era um átomo neutro e ele perde este elétron, ele se torna uma partícula positiva, ele se torna um cátion. Por sua vez, o cloro, que era um átomo neutro, recebe uma partícula negativa do sódio. O elétron do sódio agora está incorporado à eletrosfera do cloro. Portanto, eu poderia representar o cloro da mesma maneira que eu fiz anteriormente, só que agora eu vou acrescentar este elétron que veio do sódio. Então o cloro agora passa a ter 8 elétrons na sua camada mais externa e ele recebe uma carga negativa, representando que o átomo recebeu um elétron a mais de um doador, que foi o sódio. Nós podemos repetir este mesmo raciocínio agora para o fluoreto de cálcio. Então o flúor tem 7 elétrons na sua camada de valência, o cálcio tem 2. Então a tendência natural é que o flúor, que é um ametal, receba mais um elétron para ficar com 8 na última camada, e o cálcio, que é um metal, perca esses 2 elétrons para outros átomos que desejam ter elétrons adicionais. Então o cálcio agora vai doar um dos seus elétrons para o átomo de flúor que eu representei aqui à direita, e o outro elétron ele vai perder para o átomo de flúor que está representado à esquerda. Então veja, o que eu tenho agora é o cálcio, que anteriormente era neutro porque ele era um átomo, ele fica com uma carga 2 positivo, indicando que ele perdeu 2 elétrons ao estabelecer essa ligação iônica. E o que eu tenho adicionalmente são 2 vezes uma estrutura que agora é o flúor, só que o flúor recebendo um elétron, então o flúor fica com sinal negativo, é o fluoreto. E veja que com este número 2 eu represento essas 2 estruturas ao mesmo tempo. Por fim, a gente pode exemplificar ainda a formação do óxido de alumínio. Então o alumínio é um átomo que tem 3 elétrons na sua camada de valência, o oxigênio tem 6. Então, seguindo sempre a mesma lógica das ligações com metais e ametais, nós temos o alumínio querendo doar 3 elétrons e o oxigênio querendo receber 2 elétrons. Então aqui nós temos que fazer o processo passo a passo até que eu satisfaça os desejos, vamos assim dizer, de todos os átomos. Então este alumínio vai doar um elétron para esse oxigênio e um segundo elétron para esse oxigênio. O oxigênio se estabilizou, mas o alumínio ainda não, porque há um elétron que ele quer doar. Então ele doa para um segundo átomo de oxigênio. Só que agora o alumínio se estabilizou e esse segundo átomo de oxigênio não. Então esse átomo de oxigênio recebe um outro elétron de um segundo átomo de alumínio. O oxigênio agora está estável, mas esse segundo átomo de alumínio não. Então, por fim, esse átomo de alumínio doa 2 elétrons para um terceiro átomo de oxigênio e agora todos os átomos estão estáveis com configuração eletrônica similar à de gases nobres. O que eu tenho como resultado é 2 vezes uma estrutura que veio do átomo de alumínio, mas cada átomo de alumínio perdeu 3 elétrons, então a carga fica 3 positivo. E eu tenho 3
átomos de oxigênio. Cada átomo de oxigênio recebeu 2 elétrons, então eu fico com um ânion O2-. Então, isso é uma maneira de mostrar como a estrutura de Lewis nos ajuda a entender ou a interpretar melhor processos de transferência de elétrons. O que nós temos agora é o outro tipo de ligação que vai envolver o compartilhamento de elétrons. Então, neste caso, vocês podem perceber que nós só teremos a participação de ametais, ou seja, átomos que precisam ganhar elétrons para atingir a estabilidade. Como seria a ligação do gás cloro, Cl2? Nós podemos imaginar que você tem o átomo de cloro com 7 elétrons na camada de valência e um outro com 7 elétrons na camada de valência. Veja que nenhum dos participantes quer perder 7 elétrons, ambos querem ganhar um elétron para atingir a estabilidade. Então, o que vai acontecer nesse caso, e eu represento isso desta maneira, é um compartilhamento de pares eletrônicos. Então, a partir desta ligação covalente, o par eletrônico conta para os 2 átomos. Então, eu poderia fazer a conta da seguinte maneira: quantos elétrons agora existe na camada de valência desse átomo de cloro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu conto da mesma forma este elétron para esse átomo de cloro. Então, veja que a partir de um par eletrônico, ambos os átomos de cloro passam a ter estabilidade. Isso eu represento graficamente, de forma mais simples, através de um bastão. Esse tracinho simples ligando 2 átomos de cloro representa a formação de uma ligação covalente entre átomos de cloro. Repetindo o raciocínio agora para a molécula do gás oxigênio O2, o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, então o que vai acontecer agora é a formação não de compartilhamento de um par eletrônico, mas de 2. Então, novamente, os 2 átomos agora têm 8 elétrons na camada de valência, e eu passo agora a representar o gás oxigênio com os 2 átomos de oxigênio e 2 bastões, 2 tracinhos, representando uma dupla ligação covalente. O átomo de nitrogênio, formando o gás nitrogênio, tem 5 elétrons na sua camada de valência. Então, a tendência desse átomo é receber 3 elétrons. Agora, se ele vai se ligar a um outro átomo como ele vai estabelecer, então, uma tripla ligação covalente. E esse é o número máximo de ligações covalentes que nós conhecemos. Então, veja que agora, cada um dos átomos de nitrogênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu posso repetir essa conta para o outro átomo de nitrogênio. Então, o gás nitrogênio é formado por 2 átomos de nitrogênio que se ligam por meio de uma ligação covalente tripla. E agora nós vamos então ver a molécula da água, que tem um átomo de oxigênio com 6 elétrons na camada de valência, que é receber 2, e o hidrogênio, que é um caso excepcional, porque ele tem um elétron de valência no seu primeiro nível, mas se ele assumir a configuração do hélio, que tem 2 elétrons no primeiro nível, ele também se torna estável. Então o hidrogênio, perceba na tabela periódica que ele não está pintado na cor vermelha, ainda que ele esteja no bloco S, ele está em azul, porque a tendência do hidrogênio é de ganhar mais um elétron, ficar estável como o hélio. Então a molécula da água, a descrição dela é: o oxigênio quer ganhar 2 elétrons, fará 2 ligações covalentes. O hidrogênio quer ganhar um elétron, fará uma única ligação covalente. Então a estrutura das ligações da água, simplificadamente, eu posso representar desta forma. E a amônia, que é uma outra molécula importante, também tem um raciocínio parecido. Cada hidrogênio vai fazer uma ligação covalente para ganhar um elétron, ficar com 2. O nitrogênio tem 5 elétrons na sua camada de valência, precisa fazer 3 ligações, como nós já vimos no exemplo acima. Então, o que nós temos aqui é uma molécula que terá o nitrogênio fazendo 3 ligações covalentes simples com 3 diferentes átomos de nitrogênio. Então, o que nós teremos agora para representar a molécula da amônia é uma estrutura desta forma. Assim, nós percebemos a importância de entender a estrutura de Lewis para representar os elétrons da camada de valência e assim representar tanto ligações iônicas quanto ligações covalentes. Na próxima aula, nós vamos estudar um pouco mais atentamente a geometria molecular, ou seja,
a forma espacial de moléculas, que são aquelas estruturas que contêm ligações covalentes. Até lá!